Continuando com ensinamentos do Alter Rebbe a respeito do significado místico e dos efeitos espirituais do dia do Shabbat, conforme explicado na Hassidut, trazendo dos livros de Kabbalah, etc. Nessa sessão, nesse outro discurso hassídico dele, do qual nós vamos selecionar alguns trechos para estudarmos, repassá-los juntos, ele continua a nos explicar o conteúdo espiritual do dia do Shabbat. Como nós falamos que no Shabbat se revela para Bnei Israel, mesmo aqui almas incorporadas no mundo terrestre, no Shabbat se revela maior fluxo de divindade e isso proporciona, se revela para a alma até o prazer divino presente na Torá e Mitzvot. Então a pessoa pode ter, quando a pessoa se preparou, se elevou, etc., ela pode sentir um gostinho desse prazer. E, em geral, também se fala que o Shabbat é uma amostra, uma pequena amostra daquilo que é o prazer máximo, o prazer espiritual que está reservado para as almas dos tzadikim no Gan Eden, no chamado paraíso, no mundo vindouro. Então, mas isso só é proporcionado lá naquele plano espiritual, quando não existe a interferência do corpo físico, do mundo material, das coisas terrestres. Mas aqui, através do Shabbat, mesmo dentro desse habitat terrestre, mesmo nesse mundo material, através do Shabbat nos é dada a chance, a possibilidade de sentir um gostinho, pelo menos uma amostra desse prazer elevado, desse prazer espiritual divino que existe na Torá e nas mitzvot. E com esse intuito, com esse objetivo, ele nos explica, ele nos traz mais um versículo da Torá que trata sobre o Shabbat. Sheishet yamim ta'avod, ubayom hashvi tishbot. Então consta no versículo bíblico, 6 dias você trabalhará, e no 7º dia você vai descansar. Bacharishu bakatzir tishbot. Interessante que nesse versículo a Torá se refere especificamente a 2 trabalhos proibitivos. Você vai se abster de arar e de colher. Harishu bakatzir tishbot. E aqui o Alter Rebbe vai analisar por que o versículo bíblico enfatiza exatamente esses 2 tipos de trabalhos. De fato, são trabalhos proibitivos no Shabbat. Nós sabemos que existem 39 tipos de trabalhos proibitivos no dia do Shabbat. E esses são 2 deles. Mas por que aqui a Torá realça em especial esses 2, a proibição de arar o terreno e de colher? Então, conforme o Alter Rebbe vai nos explicar, daqui se subentende que nesses 2 trabalhos existe algo diferenciado, ou seja, eles concentram dentro de si o conteúdo geral de todos os trabalhos dos quais a gente deve se abster no dia do Shabbat. E por isso seriam como 2 trabalhos-chave, que por isso a Torá realça e destaca aqui a proibição de arar, cultivar o terreno e de colher. Conforme ele vai nos explicar a seguir, nós vamos ver, conforme já falamos um pouco sobre isso também, que o descanso, o repouso do Shabbat não é apenas um descanso físico. O repouso do Shabbat não consiste apenas em descansar de trabalhos físicos, de realização de trabalhos físicos de ordem material, mas também o descanso do Shabbat está associado até a um descanso espiritual. Nós descansamos até de serviços espirituais que realizamos durante a semana. Quando chega o dia do Shabbat, a nossa atividade espiritual também é num outro nível, também é diferenciada, porque existe o serviço a Deus que nós devemos desempenhar, desenvolver nos dias da semana. Isso também é chamado de serviço, Avodat Hashem, também é um tipo de trabalho, um trabalho espiritual. Então existe o tipo de serviço e trabalho espiritual que se espera, se exige da pessoa nos dias comuns da semana. Mas o trabalho espiritual que se espera da pessoa no dia do Shabbat, ele é distinto, é completamente diferente,
e bem mais elevado do que aquele serviço espiritual que nós desenvolvemos nos dias da semana. Ele vai nos dizer, ele vai nos explicar a seguir que o trabalho espiritual que nós fazemos durante a semana, simbolicamente ou metaforicamente, ele é expresso através de Harishá e Ktsirá, através desses trabalhos de arar, cultivar o campo e de colher, conforme nós vamos ver o que isso significa em termos espirituais. Existe o assunto como se aplica a nós como uma lei, literalmente, no sentido da palavra, conforme está escrito na Torá, mas a parte profunda da Torá mística, a Hassidut, a Kabbalah, vem nos explicar o lado mais profundo, o verso da moeda, o outro lado, o lado mais profundo, além, ou junto com o cumprimento prático das mitzvot, mas também o que, em termos espirituais, tudo isso representa, o que isso significa. Começa a nos explicar o Alter Rebbe Hainyan de Perush Sheshet Yamim Tavod. Ele nos diz, aqui em termos espirituais, quando a Torá fala 6 dias você irá trabalhar, Kai Alavodat Hashem Yitbarach. No sentido místico espiritual, a Torá está se referindo aqui ao trabalho da alma, ao serviço espiritual que devemos realizar nos 6 dias da semana, servindo a Deus. Como Shkatuv Parshat Behayim Shamoa, como no segundo parágrafo do Shema, nós dizemos, do versículo bíblico, Uleovdo Bechol Levavchem, que devemos servir a Deus com todo o coração. Então, esse termo de servir, trabalhar, de trabalho espiritual, de servir a Deus com o coração, isso consta na Torá. Então, daqui se entende que o único tipo de trabalho e serviço que nós temos não é só o trabalho no escritório, no consultório, na loja, etc. Não, nós temos um outro serviço a fazer durante a semana também. Um outro tipo de trabalho, que é o trabalho da alma, o serviço espiritual. Em outras palavras, a Torá nos prescreve de servir a Deus, mesmo também nos 6 dias de semana. O Leovdo Bechol Levavchem, como se serve a Deus com o nosso coração, particularmente através da tefilá, da oração, como nós já vimos. Esse é o trabalho com o coração. Também nas mitzvot, quando elas são feitas com sentimentos que refletem aquilo que nós temos no coração. Ele nos diz que em termos espirituais existe aqui também, Yesh Bazeh Harishá, Uzriá, Uktzirá, existe algo semelhante aos trabalhos agrícolas, porque boa parte desses 39 trabalhos interditados no Shabbat são trabalhos na agricultura. Então existe no trabalho agrícola a fase de cultivar, de arar o terreno, preparar o terreno. Depois existe o momento de semear, lançar as sementes ao solo, depois que o terreno já foi preparado, foi amolecido, então semear. E finalmente existe a hora da safra, existe a hora da colheita, colher aquilo que foi semeado. Como Shkatuv, isso existe também, vai nos explicar o Alter Rebbe no sentido espiritual, o ato de arar, de semear e de colher. Então, começando pelo semear, ele nos diz, há um versículo em Oséias que fala, Ziru lachem litzedakah, semeiem para vocês a tzedakah, e a tzedakah aqui simboliza todas as mitzvot. Nós vemos que as mitzvot, elas têm que ser semeadas aqui no nosso mundo, na nossa vida. Ou como o versículo no Teilim, no Salmos 96 diz, Or zaru ala tzadik, que o tzadik semeou para si, a pessoa elevada, espiritualizada, ela semeou para si muita luz espiritual, mas novamente é empregado aqui o verbo semear em relação às mitzvot, em relação à luz divina. Então, o Rebbe aqui nos explica que assim como nos trabalhos físicos, de ordem agrícola, sobre os quais foi dito literalmente no versículo bíblico que nesses 6 dias vocês devem trabalhar na terra. Ele nos diz que existe também um trabalho espiritual no plano terrestre, dentro de cada um de nós. Existe dentro de cada um de nós, no sentido espiritual, o ato de arar, semear e colher. Então, ele começa a nos explicar o que significam
essas fases, esses atos no sentido espiritual. Como ele já nos trouxe versículos bíblicos que fazem alusão ao semear em relação às mitzvot, em relação à espiritualidade. Conforme ele vai nos explicar, existe uma semelhança, existe um paralelo entre esse trabalho, essa fase de semear, o ato de semear. Existe um paralelo entre o ato de semear em termos físicos com o objetivo do cumprimento das mitzvot, que também é uma forma de semear, no sentido espiritual, conforme ele vai nos elaborar. Que hina yadua, diz o Alter Rebbe, é conhecido, delametet melachot choresh vesorea, como sheyesh lemata, como chen yesh lemala. Diz que é conhecido nos livros místicos que, assim como existem esses 39 trabalhos mundanos, terrestres, que são realizados durante a semana, mas suspensos no dia do Shabat, assim também existem 39 tipos de trabalhos, entre aspas, trabalhos espirituais, no plano abstrato, que eles também se aplicam nos 6 dias de semana. Existem esses 39 trabalhos de forma espiritual relacionados com Deus. E ele começa a nos explicar aqui o que significa semear em termos espirituais. Como al-derech mashal azorea shematzmiach peirot tvuato betosefet bracha. O que significa semear literalmente? A pessoa joga uma sementinha, talvez várias sementes, mas o que é uma semente? Uma coisinha de nada, desse tamanhinho, que não tem gosto, nem cheiro, nem nada, e a pessoa enterra isso. Mas dessa semente, de repente, pode sair uma colheita dessas sementes pequenininhas que nada representam, etc. Ou parecem não ter utilidade disso. A pessoa pode ter uma colheita completa, pode ter inúmeras espigas de trigo, aquilo que ele plantar, que disso ele vai produzir farinha e disso vai se derivar o pão nosso de cada dia. Ou a pessoa pode semear frutos, não é? E com isso vão crescer árvores frutíferas que vão produzir inúmeras, incontáveis frutas. E tudo isso começa de onde? De uma pequena sementinha de nada. Então a pessoa semeia e em seguida, a partir disso, ela vai colher com acréscimo incomparável de bênçãos, de resultados que vão vir desse ato de semear, de colocar, de lançar ao solo uma pequena sementezinha. Mesmo ele nos diz, ocorre acima, no sentido espiritual, Bechinat Amshachot, Aoneg Elyon, assim como a pessoa lançou uma semente que, como falamos, não tinha cheiro nem gosto, mas depois, a partir disso, ele pode produzir, como resultado disso, uma árvore frutífera, e dessa árvore frutífera vão se derivar frutos saborosos, incontáveis, saborosos, nutritivos, etc., que causam prazer à pessoa, trazem deleite. O mesmo acontece também no sentido espiritual. Ele fala que se utiliza isso como esse ato de semear no plano espiritual, nos dizendo que através das sementes que nós lançamos em termos espirituais, nós vamos poder colher como resultado disso o prazer elevado, o prazer sublime, que ele se revele, que ele se manifeste. E esse grande prazer só se revela através das mitzvot, por intermédio delas. Então, assim como para colher, para ter uma grande colheita, isso depende do quanto a pessoa semeou. Quando a pessoa semeou, mesmo que ele lançou ao solo uma pequena semente, disso pode acabar crescendo inúmeras espigas, ou pode crescer uma árvore frutífera, etc. Mesma coisa também na analogia. Se diz que as grandes revelações divinas, as grandes revelações espirituais que são atraídas para a alma da pessoa, que trazem, assim como as frutas trazem prazer, satisfação, então essas revelações também produzem um prazer divino, né? E que a pessoa também tem prazer da divindade. E tudo isso depende de uma semente. O que é a semente lançada ao solo, na terra? É o ato de cumprir uma mitzvah na prática. A
aparentemente parece um ato pequeno, deu tzedakah, pôs o tefilin, ou o que for, mas isso acaba trazendo uma grande colheita, isso acaba desencadeando uma luz divina suprema, muito elevada, e completamente desproporcional àquilo que a pessoa fez, assim como no ato de semear foi uma semente, uma coisa de nada, e nasceu uma árvore inteira, aqui também a pessoa cumpre uma mitzvah, e disso se deriva uma luz divina desencadeada, que se propaga, se expande de forma imensa.